Um abençoado dia a você que nos acompanha e que mais uma vez está também aqui conosco, celebrando o culto. Hoje, de forma especial, nós queremos saudar a você que nos acompanha, você que está assistindo a esse momento de culto. Saudar a você, pai, que também está nessa manhã conosco, com uma palavra da primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 1, onde ele escreve o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Estimados, quando a Bíblia nos fala da figura do Pai, ela se refere àquele que é responsável por instruir, por guiar a família no caminho do Senhor, responsável por exortar e dar o exemplo aos filhos. Um exemplo ético, um exemplo moral, um exemplo espiritual. E quando Deus ele é comparado a um pai, é justamente essa ideia que está por trás. Ou seja, aquele que ama, aquele que educa, aquele que disciplina, aquele que se preocupa com seus filhos e os instrui. E a primeira carta de João, ela nos diz que Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa, uma forma tão grande, que Ele chega ao ponto de nos chamar e nos adotar como seus filhos. Nós sabemos que hoje existem muitos pais e pais de vários tipos, de várias atitudes, pais de diversos humores, pais que muitas vezes também falham no seu papel como pai, mas há muitos pais ótimos por aí, heróis dos seus filhos, pais que falham, mas que buscam ser o melhor pai do mundo. E a Bíblia nos diz que Deus nos dá a oportunidade de nós sermos aceitos como seus filhos. E que maravilhoso é isso. Ser adotado como filho de um Pai todo-poderoso, de um Pai que não falha, que não erra, de um Pai que também ama e educa, que se preocupa, e que além disso, nos oferece perdão, nos oferece reconciliação, nos oferece vida eterna. Por isso que hoje em especial, mas não somente nesse dia, nós vivamos como filhos amados de Deus nesse mundo, seguindo o seu exemplo, seguindo a sua orientação, seguindo os seus conselhos, as suas instruções, nos deixando ser diariamente moldados por esse Pai que tanto nos ama. Baixa a tua cabeça, nós queremos orar. Eterno e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, de forma toda especial, por cada novo dia de vida que tu nos dá de presente. Obrigado a Deus também por essa oportunidade que nós temos de estarmos ouvindo e refletindo sobre a tua palavra. Obrigado a Deus de forma toda especial, também por esse dia dos pais e por cada pai, ó Deus, que também busca pelo teu exemplo. Cada pai, ó Deus, que se dedica na instrução dos seus filhos, cada pai que busca ser o melhor pai do mundo para os seus filhos. Tu sabe que como pais e como pessoas, nós erramos e falhamos, mas que tu continue olhando para nós, ó Deus, com cuidado, com compaixão, com misericórdia. Continua, ó Deus, nos perdoando. E assim, ó Deus, continua nos orientando. Continua nos dando sabedoria para cada novo dia. Abençoa, Deus, também esse tempo de culto. Derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, para que a tua palavra também seja ouvida, entendida e guardada em nosso coração. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero lembrar ainda de forma especial e rápida alguns avisos. Nossos cultos eles permanecem de forma virtual. Todos os domingos às 9 horas você consegue acompanhar eles pela página do YouTube da paróquia. Também é divulgado nos grupos de WhatsApp, nas páginas do Facebook. Então, continue nos acompanhando. Deixa lá também o seu comentário, né? Isso é importante para a gente. E além disso, nós queremos iniciar um teste. E na terça-feira à noite, nós vamos ter um tempo de estudo bíblico.
de forma virtual também, mas um tempo da gente parar e estudar um pouco a Bíblia. Vai ser um teste, eu espero você lá e vamos trabalhando e vamos crescendo juntos também com essa ideia. Vamos cantar? O grupo vai nos conduzir em mais 2 hinos. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem
Que a graça, que a paz, que o amor do nosso Deus, revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode estar ou ela possa estar com cada um de nós. Uma alegria que neste domingo, dia do Senhor, também um dia em que com muita alegria a gente pode comemorar e celebrar o Dia dos Pais, a gente pode mais uma vez estar em torno da Palavra de Deus. Eu escolhi um texto bíblico que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, e eu quero ler dos versículos 1 a 3, e depois dos versículos 12 até o 24, onde a palavra de Deus nos diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, e diziam: Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, ele reuniu tudo aquilo que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens ou com as de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados tem o meu pai, e tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei de volta a caminho, irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado mais o teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e me vistam a ele. Coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Até aqui a palavra do Evangelho, a palavra com a qual nós queremos meditar nesse momento para a graça do Senhor. Eu penso que a gente não necessita de um dia dos pais, até mesmo do dia das mães, para dizer que a esses seres que nos deram a vida, que nos geraram, que de verdade a gente os ama. Eu penso que a história de vida que temos ou que tivemos com o nosso pai determina muito da nossa vida. E posso dizer que a história de relação entre pai e filho, que melhor conheço, é a história que Deus me deu o privilégio de eu poder viver com o meu pai. E por isso tenho certeza hoje que é um dia oportuno para que cada um de nós possa recordar a sua história de vida com o seu pai. É importante recordar sempre de novo alguns pontos que talvez a gente possa ter esquecido. Alguns talvez nem tiveram a oportunidade, e eu posso dizer ainda o privilégio de conhecerem o seu pai. Não tiveram a experiência de ter o cuidado dele. Por isso que a partir dessa parábola do pai, aqui em Lucas 15, eu quero trazer algumas palavras que são bem específicas. E o meu desejo é que essas palavras realmente possam ser afirmadoras e estimulantes a você, pai, de uma maneira bem especial. A vocês, filhos, também. E pedir que Deus nos abençoe. Eu acho muito interessante, quando a gente fala da figura paterna, nós precisamos ter em conta que existem vários tipos de pais, não é mesmo? E tem pais que eles são uma figura à parte. Eu quero me referir aqui àquele tipo de pai que, sentado com a esposa, os filhos já não estão mais em casa, ele sentado, tomando chimarrão com a patroa, de repente a esposa diz assim: ontem
A nossa filha, ela ligou e disse que domingo, para o Dia dos Pais, os nossos filhos não vão poder estar aqui. Aquele pai baixou a cabeça, ele era conhecido pela esposa e pelos filhos como bastante reclamão, e ela pensou, bom, agora vem todo um discurso. Ele ficou quieto, não falou nada, passou o dia, não comentou nenhuma vez da ausência dos filhos. No outro dia, tomaram chimarrão, tomaram café, fizeram a devoção. Depois de todas essas coisas prontas, aquele pai, ele resolve levantar, vai lá na mesa onde está o telefone, pega o telefone, tira ele do gancho e disca para o filho. E quando o filho atende, ele, sem que o filho tivesse outra oportunidade de dizer, ele disse, eu quero te falar um negócio. Eu estou me separando da tua mãe, vou me divorciar dela porque chega, 45 anos, um aturando o outro, já não dá mais. Agora que nós estamos sozinhos aqui, eu não quero mais nem saber. E se eu conseguir um lugar para ficar ainda hoje, eu saio hoje de casa. Senão amanhã, ou mais tardar, eu estou indo embora. E faz um favor para mim, avisa a tua irmã que isso vai acontecer. Tchau. Desligou o telefone, não falou mais nada. A esposa ficou apavorada, mas ele não retrucou mais nada. Foi ao banheiro, e quando ele retorna do banheiro, toca o telefone e ele prontamente vai lá, atende o telefone e era a filha. E a filha disse, vocês vão se divorciar coisa nenhuma. Hoje no final da tarde, eu e o meu irmão estamos indo para aí e você não faz nada. Fica esperando a gente aí. O pai olhou para a esposa, deu um sorriso e disse, eles vão vir passar o Dia dos Pais comigo, sim. E o mais interessante de tudo é que eu não vou nem precisar ajudar na passagem, eles vêm assim mesmo. Quer dizer, tem pais que são uma figura, eles têm que estar por trás de todas as coisas, eles têm que fazer sempre as coisas conforme eles são. Um outro tipo de pai interessante é aquele pai que são os pais heróis, por causa das suas façanhas heróicas. Talvez é importante a gente saber da definição da palavra herói. E segundo o dicionário, herói é aquela pessoa admirada pelos seus atos e pelas suas virtudes. Por isso, essa palavra é ilimitada, porque não são poucos os pais que de uma forma ou de outra, eles podem concretizar isso que o dicionário diz, que com os seus atos, com as suas façanhas e com as suas virtudes, eles se tornaram heróis para os seus filhos. Agora eu quero lhe dizer algo para vocês que são pais. Quero falar para você que é pai de uma forma bem específica. Para você que com sacrifício trata de dar o melhor para os teus filhos. Dizer em nome dos teus filhos, a cada um de vocês, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram, por tudo aquilo que vocês fazem, por tudo aquilo que vocês ainda farão. E dizer que isso que vocês fazem, fizeram e farão, não vai ficar sem recompensa. Muitas dessas recompensas vocês ainda vão poder ver aqui nesse mundo. Mas principalmente para aqueles que são filhos de Deus, com certeza eles vão ter a melhor recompensa na eternidade. E talvez a grande recompensa é que juntos possam, pais e filhos, diante do trono da graça, celebrar a salvação que alcançaram em Jesus Cristo aqui na terra. É interessante, e eu tenho ainda que dizer que nessa relação pais e filhos, nós sempre descobrimos que a vida não é um conto de fadas, onde todo mundo é feliz ou se torna feliz lá no final da história. Com certeza você, pai, vocês, filhos, sabem que a vida é real e ela é diferente. E geralmente nós somos confrontados com a realidade de que das nossas incoerências, das nossas falhas, da incompreensão de filhos e filhas, ou seja, a nossa vida é marcada não somente por situações heróicas, mas por momentos de incoerência, por momentos de fraqueza, mas uma coisa não anula a outra. E mesmo que você faça tudo o que é correto, você sabe muito bem que isso ainda não é garantia de que as coisas vão sair, de que as coisas vão acontecer como você espera. Por isso, quero ir para a parábola, porque ela é uma história maravilhosa. E essa história conta que o pai tinha 2 filhos.
E nós não precisamos fazer muito esforço para descobrir que ambos os filhos estão perdidos, confusos. Ainda que eu não tenha lido a parte correspondente ao filho mais velho, e ainda que o mais novo, de uma forma muito aberta, está tomando atitudes e fazendo coisas que não eram corretas, esse pai sabia, muito provavelmente, não só o pai, mas toda a família, toda a redondeza, que esse filho, ele precisava de algo mais. Porém, a palavra também conta que o filho mais velho, que aparentemente está tudo dentro do conforme, está tudo bem, mas o interessante é que o pai também sabe que esse filho, apesar de ele permanecer, apesar de talvez ele não ser tão impetuoso e tão rebelde como o filho mais novo, ele é alguém que não consegue expressar aquilo que está no seu coração. Ele guarda tudo para si. E dentro do seu coração, muito provavelmente, está uma carga muito grande de amargura e ressentimento. Entretanto, o que nós podemos ver nessa parábola é que o pai passou a ser o bode expiatório, porque ambos os filhos tinham queixas do pai. Ambos os filhos tinham algo do que reclamar. E eu li certa vez num livro sobre liderança que ele diz assim, o autor, o preço da liderança é a solidão. E esse pai tinha um trabalho solitário depois de tudo aquilo que ele havia feito. Os filhos lhe acusavam, os filhos reclamavam. Ele não fez nada de errado. Ele tinha esperança e planos para a vida dos seus filhos. Queria que os filhos fossem exitosos na vida, no entanto, os filhos reclamavam e o responsabilizavam dos seus sentimentos ruins. E assim, como nós lemos, o filho mais novo pede para ir embora. Pede para que receba a sua parte da herança e que ele possa ir. E o pai permite, sem saber se voltará a ver novamente o seu filho. E aí a gente pode dizer, realmente, muitas e muitas vezes a tarefa de pai, e a tarefa do pai dessa parábola, é de um pai solitário. Como você, meu querido amigo, meu prezado irmão, como você se identifica com esse pai que fez tudo para os seus filhos, que planejou de tudo para que os seus filhos pudessem ir adiante, porém quando chega o tempo em que o filho possa tomar decisões e afirmar aquilo que o pai tem planejado, a decisão que o filho toma é justamente o contrário. Como é que você se sente? E antes de continuar, eu quero dizer que essa parábola, ela é uma história acerca do amor de Deus, o nosso Pai Celestial. Porque cada um de nós, seus filhos e filhas, nos distanciamos dele. E essa parábola, como disse um outro autor, ela não apresenta a história de dois filhos pródigos, ela apresenta a história de um pai pródigo, porque esse pai foi o que sofreu o prejuízo. E por mais que você se sinta culpado pelos pecados cometidos, seja como pai ou como filho, ainda que ao ponto de que você pense que é impossível regressar, eu quero que você não esqueça que o nosso Pai Celeste, Ele ainda espera por ti. Ele ainda quer que você retorne, porque Ele quer te restaurar. Ele quer que você busque Ele arrependido. E você pode ter a certeza que Ele não vai te rejeitar. E por isso agora eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos que eu encontrei. Com certeza esse texto tem muito mais aspectos. Mas eu quero ressaltar 3 aspectos desse pai que eu gostaria que vocês prestassem atenção e acompanhassem comigo. O primeiro aspecto que nós vemos na atitude desse pai, que fez de tudo para que os seus filhos tivessem o melhor, e que de repente começa a sofrer a acusação desses filhos, é que o pai criou um ambiente interessante para que ali a sua família pudesse se desenvolver. Uma das coisas mais importantes que nós pais podemos fazer sempre de novo é buscar criar esse ambiente favorável para o desenvolvimento dos nossos filhos. Um ambiente onde que os nossos filhos possam ter a possibilidade de crescer sem medo.
O ambiente favorável para a criação dos nossos filhos não é criado com objetos. Não pensa que criar filhos e criar esse ambiente favorável é comprar presente para eles. Não é isso. Nem pense que também criar um ambiente favorável seja você falar palavras bonitas para os filhos e para a esposa. Mas criar um ambiente favorável vem com atitudes sinceras e determinadas diante dos teus filhos. E que com certeza essas atitudes ficarão gravadas e impregnadas no coração e na mente deles. As atitudes, elas gritam aquilo que a gente não consegue muitas vezes expressar com as palavras da gente. Talvez você não consegue expressar e falar para o teu filho e para a tua filha, eu te amo. Mas o teu filho pode ter a certeza que é amado por você se você fizer isso com atos, com atitudes que revelam e que expressam amor. No entanto, muitas vezes as atitudes fazem com que nós não compreendemos aquilo que a pessoa está falando, porque aquilo que ela faz é diferente daquilo que ela fala. E isso gera confusão. Isso não permite que o ambiente seja favorável para o crescimento. E o pai da parábola, ele criou os seus filhos. Ele foi um homem que sabia ouvir os seus filhos. Esse pai queria saber o que se passava em sua mente, nas suas mentes e nos seus corações, independente de concordar ou não com aquilo que eles pensavam e também com aquilo que os filhos faziam. Um outro ambiente, uma outra atmosfera que esse pai criou foi da acessibilidade que os filhos podiam ter. Quer dizer, os filhos não precisavam ficar com medo de chegar na presença do pai e colocar aquilo que eles desejavam diante desse pai. Ele criou esse acesso. Infelizmente, hoje a gente sabe de muitos pais que são inacessíveis. E que para que eles possam ter alguma coisa do seu pai, alguma palavra, ou alguma coisa que possam ajudar os seus filhos, os filhos têm que falar primeiro com a mãe, e a mãe encontrar um momento que seja favorável, para então tentar reivindicar alguma coisa. Sabe, meus queridos, nós não podemos esquecer que o filho se achega e pede algo absurdo e desrespeitoso. Porém, esse pai, ele não o expulsa da sua presença, esse pai não encerra o assunto. Por quê? Porque esse pai, ele cria um ambiente onde ele deseja que os seus filhos permaneçam vinculados com ele. Não é desejo do pai ver esses filhos se perderem. E por isso ele cria esse ambiente para que os filhos possam se desenvolver em comunhão constante com o pai. Um segundo aspecto que a gente vê dentro dessa realidade é que o pai está disposto a ouvir e se arriscar pelos seus filhos. Me chama a atenção, e eu queria que vocês prestassem atenção e talvez até olhassem no texto, que lá o versículo 12 termina com o pai repartindo os seus bens e dando para o filho que queria ir embora. E vejam, o versículo 13 começa dizendo que, passado um tempo, o filho juntou as suas coisas e partiu. É interessante, né? Há um período de tempo entre a partilha e a ida desse jovem para longe do pai. Apesar da atitude arrogante, presunçosa e louca que o filho tomou, o pai ele não atende o filho, então diz assim, bom, você me desrespeitou porque pedindo a herança enquanto eu estou vivo, você decretou a minha morte. Você fez uma coisa errada porque você queria a metade e você só tinha direito a 1/3 da tua herança, segundo os livros do Antigo Testamento. Essa era a parte que correspondia ao filho mais novo. O filho mais velho teria direito a 2/3 e ele a 1/3 dessa herança. Porém, o pai não o expulsa. O pai sabe que ele ainda tem um tempo. O que será que estariam fazendo esse pai e esse filho enquanto o filho não sai de casa? E sabe, a Bíblia não responde isso, mas eu posso imaginar que esse pai que conhecia muito bem o seu filho, que sabia do que o seu filho era formado, sabia que o seu filho tinha uma visão de futuro muito curta,
Com certeza, o seu pai sabia que os dias que viriam seriam dias de escassez. O pai sabe que mesmo que o filho já tenha a idade para sair de casa, ele não tinha maturidade para fazer isso. Mesmo assim, o pai não expulsa o filho. O pai não vai reclamar com a esposa. O pai não enche a cara porque está amargurado. A Bíblia não nos conta o que aconteceu nesse período, mas muito provavelmente esse pai, ele nesse período em que o filho recebeu a herança e ficou em casa, ele repassou todos os ensinamentos que já havia dado ao filho. Com certeza exortou o filho quanto às falsas amizades, em relação ao perigo da vida na farra e assim por diante. Eu lembro de que quando nós morávamos no Paraguai, e o nosso filho Mateus precisou sair de casa para ir estudar em uma outra cidade. E aquele período que antecedeu a sua ida para esse lugar, foi um período de muito preparo e também de muito conselho, tanto da minha parte como da parte da mãe. Hoje em dia nós encontramos jovens frustrados e desiludidos porque os seus pais trocaram o tempo que poderiam estar ouvindo os seus filhos e os ajudando a abrirem as suas asas para voar. Mas os filhos não têm acesso, eles não têm esse tempo para com o pai, por quê? Porque o pai está buscando o seu próprio prazer, as suas próprias ocupações. Não tem tempo. Esse pai teve tempo para o filho. E mesmo que o filho estivesse fazendo uma loucura, ele se arriscou com o seu filho. Como você tem agido, meu querido amigo, meu prezado irmão, com relação aos teus filhos? Você consegue perceber a diferença entre a idade e a maturidade? Com toda certeza, as últimas palavras desse pai, quando se despediu do seu filho, foram: filho, aonde quer que você for, o que quiser que você faça, não te esqueças de Deus, nunca. Constantemente ele deve ter repetido: oriente a tua vida a partir da palavra de Deus. E para isso você precisa ler e meditar nessa palavra todos os dias. Que conselhos você dá para o seu filho? O que você diz aos seus filhos quando você se despede deles? Criar um ambiente favorável aos filhos, ter paciência para escutá-los e coragem para se arriscar com eles. São aquilo que a gente já viu até agora, e eu quero encerrar com um terceiro e rápido aspecto. A parábola vai chegando ao seu ponto máximo, quando o filho, que já não está mais em casa, ele saiu, foi para um lugar onde não podia mais ser supervisionado pelo seu pai, e ali ele viveu de uma maneira irresponsável, leviana. Ele tinha amigos para os momentos de festa. E infelizmente, isso também acaba. E infelizmente ainda eu conheço histórias de vidas de muitos meninos e de muitas meninas que mudaram em um segundo. Que quando ainda vibravam por imaginarem estar livres do controle e da visão dos seus pais, sofreram desastres que lhes trouxeram sequelas irreparáveis por toda a vida, e alguns, lastimosamente, faleceram. Para entender a atitude do pai, nós precisamos aqui olhar as atitudes do filho. O filho gastou tudo. O filho viveu de maneira inconsequente. O filho perdeu tudo que tinha recebido do pai. O filho foi procurar uma forma de se sustentar para não morrer de fome. O filho de herdeiro de uma grande propriedade agrícola passou a ser o cuidador dos porcos. O filho tinha, vejam a ironia, de ser filho de um grande fazendeiro, ele passou a ter fome. E que quando ele queria comer, o texto deixa muito claro isso, quando ele queria comer a comida dos porcos, nem isso era permitido. Então o filho lembrou do pai, lembrou daquele que dava sentido da vida para ele. Então o filho recordou de como era a vida, não só dos filhos, mas também dos empregados na casa do pai. E aí ele desejou ser um empregado do pai. E ele toma a decisão de voltar para casa, para ser simplesmente um empregado. Ele esqueceu de qual era a sua posição.
E aqui, meu querido amigo, prezados irmãos, está o Evangelho. Diz o nosso texto que ele ainda estava distante e o pai já o reconheceu. E o pai correu ao seu encontro. E ainda que o garoto tivesse dito que queria ser um simples empregado, o pai devolveu a ele a paternidade que esse filho tinha perdido. Ele não teria um novo emprego. Ele estaria em casa de novo. Essa atitude de misericórdia do pai, ela é loucura para nós. O filho não merecia isso, mas o pai não olha para o mérito. Ele age conforme ele é. E para que você e eu pudéssemos ser restituídos como filhos de Deus, como filhos do Deus eterno e verdadeiro, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Pare e pense um pouco. A cruz é o lugar da maior vergonha que alguém pode sofrer. Mas quando nós nos aproximamos da cruz de Jesus, nós podemos depositar ali toda a nossa vergonha. Se nós depositarmos nessa cruz, que foi a vergonha maior, nós não seremos envergonhados. Quando ali depositamos a nossa culpa, o nosso erro e a nossa vergonha. Eu penso que não teve um lugar de maior dor e tormento que o ser pregado na cruz, ser açoitado, cravado com a lança, zombado. Todas essas coisas seguramente provocaram em Jesus dores e traumas profundos. Mas é na cruz, meu querido e minha querida, que nós encontramos alívio e consolo para os nossos sofrimentos, para as nossas mágoas e para o nosso desespero. Infelizmente, o que a gente vê na atualidade são famílias, e não poucas, destruídas, porque nem pai e nem filhos dão espaço para o regresso. Pais e filhos cortam a relação e já não querem esperar pela volta, já não esperam pela reconciliação. A atitude do pai em esperar o regresso do seu filho mostra que esse pai não desejava que o filho quebrasse a cara por causa da sua conduta. Mas essa atitude mostra que o amor do pai não dependia da atitude do filho. Se aquilo que o filho fez e fizesse lhe alegrava ou lhe entristecia. Quantos estão por aí esperando que o pai corra ao encontro e o pai declara: você já não é mais meu filho? Quantos estão aí envergonhados, com medo de não serem aceitos? Por isso, meu queridos irmãos, que o Senhor ele nos ajude, tanto como pais, mas também como filhos. E que nós possamos, como pais, criar sempre de novo esse ambiente favorável aos nossos filhos. Que nós possamos ter paciência para escutá-los, possamos ter coragem para arriscar-nos juntamente com eles. E que nós possamos, sempre de novo, esperar ansiosamente pelo regresso. Ter para eles as portas abertas para o perdão, para que eles não percam a sua identidade como filho. Assim como o nosso Deus faz conosco, possamos nós agir com os nossos filhos e com as nossas filhas. E meu desejo é que essas palavras possam ser para você estímulo e afirmação. Por isso, feliz Dia dos Pais e que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, por esse momento e por esses momentos especiais que nos concedes. E esse Dia dos Pais, ele é um momento especial que Tu nos concedes. E nesses momentos nós podemos perceber que a nossa vida, ela tem esse suave e aconchegante vestido com o qual Tu nos cobre. Esse vestimenta com a qual Tu nos reveste, assim como o filho dessa parábola.
É uma vestimenta, Senhor, que nós não merecemos, por isso nós te agradecemos por ela. Também nós te agradecemos pelos momentos com os quais tu nos dás a restauração e tu devolve em nós a dignidade que nós perdemos por causa da nossa conduta errada. E tu coloca de novo o anel no nosso dedo. Esse anel que nós também não conquistamos, mas que nós o recebemos como presente teu. Obrigado, Senhor, pela liberdade de calçar sandálias em nossos pés. Coisas que a tua provisão ha concedido e que nós não somos dignos de levar. Porém, Senhor, nós sempre de novo queremos regressar a ti. E, Senhor, experimentar sempre de novo da tua compaixão por cada um de nós. E movidos por essa misericórdia que tu nos dás, Senhor, que onde nós não precisamos experimentar a condenação, e sim desfrutar da celebração, seja ela temporal e também eterna, que tu nos tem prometido, Senhor. Nós possamos viver de maneira digna e equilibrada, a fim de impactar, a fim de criar e a fim de sempre de novo dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam para serem pessoas que possam cumprir com o propósito pelos quais tu também tens colocado eles aqui nesse mundo. Ensina-nos, Pai, através dessa linda história, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Concede entendimento para aqueles que se afastaram da tua casa, para que eles possam saber, Senhor, que tu os espera. Que aqueles que ainda não entenderam o teu amor, que eles possam saber que tu estás ansioso para recebê-los de volta em teus braços de amor. Por isso nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos, Senhor Jesus, colocar a cada pai e cada filho e filha nas tuas mãos, pedindo que tu abençoes ricamente a cada um de nós. Que tu abençoes as nossas autoridades. Que tu estejas com as pessoas que estão sofrendo com esse contágio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Consola os enlutados, conforta os aflitos e dá a tua paz ao coração de cada um de nós. Oramos em teu santo e precioso nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seguirei neste caminhar, mas eu sei que tenho que lutar. Mas por fim eu sei que vencerei, porque Ele não me deixará. Chorando.